Quando eu tinha 17 anos, minha família se mudou para outro estado bem longe sem me avisar. Eles deixaram um bilhete que dizia: Você se vira. 12 anos depois, após eu finalmente ter vencido na vida, sem eles tentaram se reconectar. Quando eu tinha 17 anos, voltei para uma casa completamente vazia e um bilhete no balcão da cozinha. Foi a coisa mais cruel que já li. Dizia apenas: Você se vira. Eu não sabia o que tinha feito de errado. Imaginei que eles estivessem apenas cansados de fingir que me amavam. Mas a verdade é que eles nunca nem fingiram. Quando eu tinha 13 anos, fiz um bolo de aniversário para minha mãe sozinha, só para ela dizer que estava embatumado. Aos 15, dei aulas particulares para o meu irmão nas provas finais. O tempo todo, ele me chamava de sabe-tudo e batia a porta na minha cara. Aos 16, entreguei todo o meu salário ao meu pai para que ele pudesse pagar as contas. Mas levei uma bronca quando mencionei isso, depois de ele dizer que eu era inútil. Eu sempre fui útil, mas nunca amada. Meus pais e meu irmão, minha única família, empacotaram tudo e se mudaram para bem longe, sem me contar. Descobri pelo proprietário do imóvel uma semana depois. Eu tinha uma semana para me mudar, porque eles haviam cancelado o contrato de aluguel mais cedo. Dormi na casa de uma amiga por 3 noites antes de ficar sem ter para onde ir. Acabei dormindo nos fundos de um guarda-móveis que aluguei com o resto das minhas economias. Eu entrava escondida e tomava banho no Sesc, comia pasta de amendoim com colher no café da manhã, no almoço e no jantar. Me candidatava a empregos nos computadores gratuitos da biblioteca pública e fingia que estava tudo bem. Eventualmente, fui contratada como garçonete numa lanchonete para o turno da noite. A gerente era durona, mas justa. Me pagava em dinheiro por baixo dos panos até eu conseguir tirar meus documentos. Ela me deixou tirar um cochilo na sala de descanso uma vez, quando quase desmaiei de exaustão. Eu lutei com unhas e dentes para superar isso. Comprei um celular pré-pago, guardei cada recibo. Assisti a tutoriais gratuitos no YouTube sobre finanças e metas. No primeiro ano, eu mal sobrevivi, mas consegui. A virada aconteceu quando um cliente assíduo da lanchonete me ofereceu um trabalho temporário, limpando arquivos de escritório. Pagava o triplo do que eu ganhava servindo mesas. Eu disse sim. Esse trabalho levou a outro e a outro. Eu aprendia rápido, chegava cedo e fazia perguntas. Aos 22 anos, eu era freelancer em tempo integral. Aos 25, abri uma empresa de consultoria só eu, Vadia Paints, uma mesa de plástico e um notebook emprestado. Aos 27, eu tinha 5 prestadores de serviço sob meu comando, meu próprio escritório e uma lista de clientes que incluía empresas com as quais eu costumava sonhar. E aos 29, eu era oficialmente milionária. Não, uma milionária influenciadora. Não uma milionária de mentira para o Instagram, mas com economias reais, fundos de investimento sem dívidas, apartamento quitado e um plano de saúde bom que eu podia pagar. A primeira vez que vi o aplicativo do meu banco atingir 7 dígitos, eu chorei. Durante todos aqueles anos difíceis, minha família nunca entrou em contato nenhuma única vez. Vi meu irmão aparecer em uma lista de sugestões de amigos no Facebook uma vez. Ele está casado agora, ainda morando no estado para onde eles desapareceram. Fiquei olhando para a tela por muito tempo, me perguntando se ele alguma vez falou de mim para a esposa dele. Se ele disse que eu fugi ou se ele não diz nada. Às vezes ainda me pergunto se teria sido mais fácil odiá-los, mas na verdade nunca foi ódio. Foi um coração partido. Eu faço terapia agora porque quero me manter inteira. Fiz uma lista de pessoas que me salvaram quando não precisavam, como colegas de trabalho, colegas de classe e estranhos que me mostraram como é o verdadeiro apoio. Na semana passada, uma entrevista que dei para um podcast sobre sobreviver ao distanciamento familiar viralizou na internet. Atingiu 1 milhão de visualizações em 4 dias. Minha caixa de entrada se encheu de mensagens de apoio, gratidão e estranhos me dizendo que eu dei palavras à dor deles.
E então, um e-mail se destacou. O assunto era: Você ainda é nossa filha. Era da minha mãe. Nenhum pedido de desculpas, apenas um parágrafo sobre ouvir o meu lado e como talvez pudéssemos conversar. Depois, outra mensagem, desta vez do meu irmão. Sentimos sua falta. Podemos consertar isso. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo antes de fechar o notebook. Fiquei processando aquilo e me perguntei se curar significa olhar para trás ou seguir em frente. Não respondi imediatamente. Eu precisava de tempo para processar. Minha terapeuta Marcela sugeriu que eu esperasse pelo menos uma semana antes de tomar qualquer decisão. Dê a si mesma espaço para sentir o que quer que surja, ela disse durante nossa sessão. Não há pressa para responder. Então, eu fiz isso. Foquei no trabalho, fui à academia, jantei com amigos, coisas normais. Mas aqueles e-mails me assombravam. Eu continuava abrindo, lendo e fechando de novo. A mensagem da minha mãe parecia fria clínica, quase como se ela estivesse entrando em contato com uma conhecida distante. A do meu irmão Miguel era mais curta, mas de alguma forma parecia mais genuína. Eu não conseguia parar de pensar neles. Após 10 dias, decidi responder primeiro ao meu irmão. Apenas algo simples. Escrevi: Já se passaram 12 anos. O que mudou? Então apertei enviar antes que pudesse pensar demais. A resposta dele veio em menos de uma hora. Ele disse que o podcast o fez perceber o que eles tinham feito. Ele alegou que tinha apenas 15 anos quando me deixaram, que não teve escolha, que sempre se perguntou sobre mim, que havia me procurado na internet algumas vezes ao longo dos anos, mas nunca teve a coragem de entrar em contato e que me ver bem-sucedida o deixava orgulhoso. Eu não engoli essa história, não completamente. Se ele estava tão preocupado, por que esperar até que eu tivesse sucesso publicamente? Perguntei exatamente isso a ele. O próximo e-mail dele foi mais longo. Ele admitiu que o dinheiro estava curto para eles, que o negócio dos meus pais havia falido, que a esposa dele estava grávida do segundo filho, que as contas médicas estavam se acumulando. Senti meu estômago revirar. Lá estava o verdadeiro motivo. Não respondi por mais uma semana. Então minha mãe enviou um e-mail com velhas fotos de família anexadas, fotos minhas quando bebê, fotos nossas na praia, quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, fotos minhas e do Miguel construindo um castelo de areia, momentos felizes que pareciam pertencer à vida de outra pessoa. No final do e-mail, ela escreveu: Cometemos erros, queremos fazer as pazes. Mostrei os e-mails para a Marcela durante nossa sessão seguinte. Ela me lembrou de que eu estava no controle, que podia estabelecer limites, que não devia nada a eles. Mas também disse que um desfecho poderia me ajudar a seguir em frente. Quer isso significasse reconciliação ou um adeus definitivo. Concordei com a cabeça, mas por dentro me sentia em conflito. Uma parte de mim queria mandá-los para o inferno. Outra parte queria entender por que eles me deixaram. E uma parte minúscula e idiota de mim ainda queria que eles me amassem. Decidi encontrar meu irmão primeiro, só ele sem nossos pais. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria em São Paulo, no meio do caminho entre onde nós dois morávamos. Peguei um voo naquela manhã, fiz o check-in num hotel e tentei acalmar meus nervos. Quase cancelei 3 vezes, mas às 14 horas entrei naquela cafeteria e o vi imediatamente. Ele parecia mais velho, mais gordinho, com entradas no cabelo, mas seus olhos eram os mesmos. Ele se levantou quando me viu sem jeito e incerto. Eu não o abracei. Apenas nos sentamos um de frente para o outro com nossos cafés como estranhos. Os primeiros 20 minutos foram dolorosos. Conversa fiada sobre o clima, sobre meu voo, sobre a viagem dele. Então ele começou a se desculpar. Mariana, sinto muito. Miguel disse com a voz embargada. Eu era só um garoto quando aconteceu. Não sabia que eles planejavam te deixar para trás até que fosse tarde demais. Eu estava com muito medo de enfrentá-los.
Eu apenas ouvi, observando o rosto dele em busca de sinais de mentira. Ele parecia sincero, piscou. Mas eu já tinha sido enganada antes. Fiz a ele a pergunta que me assombrava há 12 anos. Por que eu? Por que fui eu a deixada para trás? Ele olhou para o café. Eles sempre te viram como a forte, a independente, a que ficaria bem sozinha. Eles achavam que você não precisava deles tanto quanto eu. Eles se convenceram de que você ficaria melhor sem eles. Foi a coisa mais ridícula que já ouvi. Foi popia de coisa mais absurda dizendo. Contei a ele sobre o guarda-móveis, sobre comer pasta de amendoim por semanas, sobre tomar banho no Sesc e trabalhar no turno da noite aos 17 anos. O rosto dele desmoronou. Eu não sabia, ele sussurrou. Eles me disseram que você tinha um plano que queria ficar para trás, que ia morar com a família de uma amiga que você tinha escolhido se separar de nós. Tudo mentira. Dunit. Ao final do nosso encontro, eu não sabia o que pensar. Ele parecia genuinamente arrependido. Mostrou fotos de sua esposa e filha, falou sobre seu trabalho como contador. Perguntou sobre minha empresa. Não pediu dinheiro diretamente, o que me surpreendeu. Quando nos separamos, ele me abraçou. Eu deixei, mas não retribuí o abraço. Apenas fiquei lá, com os braços ao lado do corpo, sem sentir nada. De volta ao meu hotel, liguei para Marcela e contei tudo a ela. Ela ressaltou que, embora meu irmão parecesse arrependido, ele ainda estava se colocando como vítima, em vez de reconhecer seu papel no meu abandono. Ela estava certa. Ele tinha 15 anos, não 5. Era velho o suficiente para pegar um telefone, velho o suficiente para enviar um e-mail, velho o suficiente para ver como eu estava em algum momento em 12 anos. Naquela noite, minha mãe ligou. Eu não tinha dado meu número a ela, então Miguel deve ter dado. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. A voz dela parecia mais velha, mais rouca. Ela chorou quando eu disse alô. Começou a falar sobre o quanto estava orgulhosa de mim, como sempre soube que eu teria sucesso, como eu era especial. Deixei que ela falasse até se cansar. Então fiz a mesma pergunta que havia feito ao meu irmão. Por que eu? A resposta dela foi diferente. Estávamos endividados, Mariana. Não podíamos sustentar 3 bocas para alimentar. Sabíamos que você era inteligente o bastante para se virar sozinha. Imaginamos que você iria para o conselho tutelar e seria adotada por uma família melhor. Achamos que estávamos te fazendo um favor. Desliguei na cara dela, bloqueei o número imediatamente, joguei meu celular do outro lado do quarto e gritei em um travesseiro. Na manhã seguinte, tinha um e-mail do meu pai. O primeiro contato em 12 anos. Ele não pediu desculpas. Em vez disso, escreveu sobre como a vida deles tinha sido difícil, sobre contas médicas e negócios fracassados, sobre como a esposa do Miguel precisava de uma cirurgia, sobre como eles estavam enfrentando uma ordem de despejo. Então, bem no final, ele perguntou se eu poderia ajudar a família. Nenhuma pergunta sobre a minha vida, nenhum reconhecimento do que eles haviam feito. Encaminhei o e-mail para Marcela com o assunto, e aí está. Ela me ligou imediatamente, apesar de ser domingo. Conversamos por 1 hora sobre limites sobre perdão versus reconciliação, sobre a diferença entre ajudar alguém e ser conivente sobre o que eu realmente queria versus o que eu achava que deveria querer. Na segunda-feira de manhã, eu havia tomado minha decisão. Mandei um e-mail para o meu irmão, disse que estava feliz por termos nos encontrado, que eu entendia que ele estava em uma posição difícil quando éramos mais jovens, que eu estava disposta a ter um relacionamento com ele e sua família, mas com limites claros, sem dinheiro, sem empréstimos, sem apoio financeiro de qualquer tipo e sem relacionamento com nossos pais, até que eles assumissem total responsabilidade por suas ações. A resposta dele foi imediata e reveladora. Estou muito decepcionado, Mariana, ele escreveu. Nossos pais realmente precisam de ajuda. A família deve se apoiar. Você está sendo egoísta com o seu sucesso. Todos os botões de culpa que eles haviam instalado em mim quando criança foram apertados de uma vez.
Não respondi. Em vez disso, marquei uma consulta com a Marcela e uma viagem de férias para Fernando de Noronha. Eu precisava de espaço para processar tudo. 3 dias depois, Miguel ligou, deixou uma mensagem de voz pedindo desculpas pelo e-mail. Disse que entendia a minha posição, disse que ainda queria um relacionamento nos meus termos, disse que respeitaria meus limites. Ouvi 2 vezes tentando decidir se ele estava sendo sincero ou apenas mudando de tática. Decidi dar a ele mais uma chance, mas com a guarda alta. Fui para Noronha de qualquer maneira. Passei 2 semanas na praia fazendo trilhas e meditando. Eu precisava da distância. Quando voltei, tinha mais 6 e-mails do meu pai, cada um mais desesperado que o anterior. Não li além dos assuntos. Também tinha uma mensagem de texto do Miguel perguntando se podíamos conversar de novo. Concordei com uma ligação nada mais. A ligação começou bem. Ele se desculpou novamente por me pressionar. Estive pensando muito sobre o que você me disse, ele falou. Também estou fazendo terapia agora. Acreditei nessa parte. Ele parecia diferente, menos defensivo. Conversamos sobre os filhos dele, sobre a minha empresa, coisas normais. Então ele mencionou que nossos pais iriam visitá-lo no fim de semana seguinte. Perguntou se eu consideraria encontrá-los apenas por 1 hora em um lugar público. Senti meu peito apertar. Não estou pronta para isso, Miguel. Ele insistiu um pouco, mas recuou quando fiquei calada. Depois de desligarmos, liguei para a Marcela. Tivemos uma sessão de emergência naquela noite. Ela me ajudou a perceber que eu tinha medo de vê-los. Não porque os odiasse, mas porque ainda ansiava pela aprovação deles. Ainda queria que eles me amassem. Ainda queria ser o suficiente. Era patético, mas era verdade. Chorei por 1 hora no consultório dela. No dia seguinte, Miguel mandou mensagem novamente. Disse que nossa mãe chorou a noite toda, depois que ele disse a ela que eu não os encontraria. Disse que nosso pai estava falando em dirigir até a minha cidade de qualquer jeito. Senti pânico. Bloqueei o número do Miguel imediatamente. Então liguei para a minha assistente e disse que trabalharia de casa durante a semana. Pedi mercado por aplicativo. Basicamente, me escondi no meu apartamento como uma criança assustada. Na quarta-feira, o porteiro interfonou. Disse que havia um casal perguntando por mim. Não queriam dar os nomes. Eu soube na hora. Disse a ele que não estava recebendo visitas. 5 minutos depois, meu celular tocou de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Era o meu pai. Mariana, dirigimos 8 horas para te ver. A voz zangada dele dizia: Você está sendo infantil. Merecemos uma chance de nos explicar. Apaguei a mensagem e desliguei o telefone. Quinta-feira de manhã, acordei com alguém esmurrando a minha porta. Congelei na cama com o coração acelerado. Olhei pelo olho mágico. Eram eles. Meus pais parados no meu corredor, como se tivessem algum direito de estar ali. Mariana, por favor. A voz da minha mãe atravessou a porta. Nós só queremos conversar com você. Sabemos que você está aí, acrescentou meu pai. Nós te amamos, sentimos muito. Não abri a porta. Sentei no chão com as costas encostadas na parede, tremendo. Eventualmente, eles foram embora. Liguei para a segurança do prédio imediatamente. Disse para não deixarem aquelas pessoas subirem de novo. O guarda pareceu preocupado, perguntou se eu precisava da polícia. Eu disse: Não apenas não os deixe subir, mas não os. Então liguei para a Marcela. Ela veio no horário de almoço, me trouxe um sanduíche e sentou comigo enquanto eu chorava. Disse que eu tinha todo o direito de estabelecer limites, que não devia um encontro a eles, que o que eles estavam fazendo era assédio, não reconciliação. Depois que ela foi embora, recebi um e-mail do Miguel. Ele estava furioso. Disse que eu havia humilhado nossos pais. Disse que eles estavam hospedados em um motel barato que não podiam pagar porque estavam desesperados para me ver. Disse que a esposa dele precisaria de cirurgia no mês que vem e que eles esperavam que eu pudesse ajudar. Disse que eu estava sendo cruel. Não respondi.
Sexta-feira de manhã, decidi que precisava sair da cidade por um tempo. Comprei uma passagem para visitar minha amiga Raquel, em Curitiba. Ela tinha sido uma das pessoas que me ajudou quando eu não tinha onde morar. Me deixou dormir no sofá dela por uma semana, quando eu não tinha para onde ir. Eu confiava nela completamente. Eu estava jogando roupas em uma mala quando meu telefone tocou. Número desconhecido de novo. Ignorei. 10 minutos depois, meu porteiro interfonou. Disse que havia uma mulher lá embaixo tendo o que parecia ser um problema médico. Disse que ela estava perguntando por mim pelo nome. Dizia ser minha mãe. Senti um enjoo. Disse a ele para chamar uma ambulância se ela precisasse de ajuda, mas que eu não ia descer. Ele pareceu desconfortável, mas concordou. Terminei de fazer as malas e desci uma hora depois. Olhei bem o saguão antes de entrar. Nenhum sinal deles. Senti alívio, mas também uma estranha culpa. O porteiro me lançou um olhar esquisito ao passar. Me disse que a ambulância havia chegado, que a mulher estava com dores no peito, que havia sido levada para o Hospital Santa Catarina. Concordei com a cabeça e corri para o meu Uber que estava esperando. No aeroporto, recebi outra ligação do Miguel. Quase não atendi, mas algo me fez atender. A mãe teve um infarto, ele disse chorando. Ela está na sala de cirurgia. A culpa é sua por estressá-la. Desliguei na cara dele, liguei para a Marcela. Ela atendeu na mesma hora. Contei o que aconteceu, perguntei se eu era uma pessoa terrível. Mariana, escute-me bem, ela disse com firmeza. Você não é responsável pela saúde da sua mãe. Isso parece mais uma tática de manipulação. Entre no seu avião e cuide de si mesma. Eu fiz isso. Passei o fim de semana com a Raquel. Contei tudo a ela. Ela lembrava quando minha família me abandonou. Lembrava do quão destruída eu estava. Ela ficou furiosa por mim. Eles não merecem um minuto do seu tempo, ela disse me servindo outra taça de vinho. Não depois do que fizeram com você. E foi bom ter alguém me apoiando tão firmemente. Domingo à noite recebi um e-mail do meu pai. Minha mãe estava estável. Tinha colocado um stent. Teria alta na terça-feira. O e-mail terminava com: ela está perguntando por você. Você não acha que já nos puniu o suficiente? Mostrei para a Raquel. Ela revirou os olhos com tanta força que achei que pudessem ficar presos. Me disse que isso era um caso clássico de chantagem emocional. Eu sabia que ela estava certa, mas uma parte de mim ainda se sentia responsável. Voei de volta para casa na segunda-feira, encontrei flores na porta do meu apartamento. O cartão dizia: por favor, ligue para nós. Estamos hospedados no Hotel Mercury até quarta-feira. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento de limites. Apenas mais uma exigência. Joguei as flores na lixeira do corredor. Terça-feira de manhã, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto da minha mãe em uma cama de hospital, parecendo pálida e pequena. A mensagem dizia que ela talvez não tivesse muito tempo de vida. Você realmente quer viver com esse arrependimento? Bloqueei o número, liguei para a Marcela, à altura. Ela sugeriu que eu fizesse uma pausa nas redes sociais, mudasse meu número de celular e talvez até ficasse com uma amiga por um tempo. Concordei. Liguei para minha assistente e disse que trabalharia remotamente por 2 semanas. Fiz outra mala. Antes que eu pudesse sair, meu porteiro interfonou de novo. Disse que havia uma jovem mulher lá embaixo perguntando por mim. Disse que ela tinha uma criança pequena com ela. Disse que alegava ser minha cunhada. Me senti encurralada. Essas pessoas não iam parar. Disse ao porteiro para mandá-la subir. Decidi enfrentar isso de frente. A mulher que bateu na minha porta parecia exausta. Tinha olheiras escuras. Segurava uma criança adormecida no ombro. Sou Júlia, ela disse baixinho. Esposa do Miguel. Vim sozinha porque queria conversar com você sem drama familiar. Deixei-a entrar com relutância. Ofereci água. Ela aceitou agradecida. Júlia deitou a filha no meu sofá, cobrindo-a com uma manta. Então ela sentou na mesa da minha cozinha e começou a falar.
Só soube de você há 3 anos, ela admitiu. Miguel me disse que você fugiu aos 17 anos. Cortou contato com a família. Eu sempre achei estranho, mas nunca insisti. Ouvir seu podcast foi um choque. Eu o confrontei e ele finalmente admitiu a verdade. Eu só ouvi. Não tinha certeza no que acreditar mais. Júlia parecia sincera. Estou horrorizada com o que eles fizeram com você, ela continuou. Insisti para o Miguel entrar em contato, mas não fazia ideia de que eles iam te pedir dinheiro. Estou morrendo de vergonha e com raiva disso. Sim, preciso de cirurgia para um problema de tireoide, mas temos plano de saúde particular. Seus pais são os que estão com problemas financeiros, não nós. Perguntei a ela por que ela tinha vindo. Ela olhou bem nos meus olhos. Você merece saber toda a verdade, ela disse. Seus pais têm dito a todos que você abandonou a família, que você era mentalmente instável, que roubou o dinheiro deles antes de sumir, que eles passaram anos procurando por você. Tudo mentira para encobrir o que tinham feito. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como você sabe que isso é verdade? Ela pegou o celular e me mostrou postagens no Facebook de anos atrás. Minha mãe pedindo orações para encontrar a filha problemática. Meu pai alegando que eu havia levado as economias deles antes de fugir. Postagens sobre a contratação de detetives particulares, sobre buscas em abrigos, tudo cuidadosamente elaborado para fazê-los parecer vítimas. Tudo datado de anos depois de me terem abandonado. Júlia se desculpou por ter feito parte daquilo mesmo sem saber. Disse que também havia confrontado meus pais, que eles tinham confessado tudo quando ela ameaçou contar a verdade a toda a família, que eles estavam desesperados agora, porque as mentiras deles estavam desmoronando, que meu podcast fez as pessoas fazerem perguntas que eles não podiam responder. A filha dela acordou naquele momento, uma menininha linda de cabelos cacheados. Esta é a Sofia, Júlia disse com carinho. Ela tem 3 anos. Tenho outra filha a caminho. Quero que minhas filhas conheçam a tia, mas só se você quiser isso também. Sem pressão, sem culpa. Apenas uma porta aberta se você um dia decidir passar por ela. Depois que elas foram embora, sentei no meu apartamento por horas processando tudo. Liguei para a Marcela de novo, contei tudo o que a Júlia tinha dito. Ela não se surpreendeu. Abusadores frequentemente controlam a narrativa, ela explicou. Eles criam realidades alternativas onde são as vítimas. Ela me perguntou o que eu queria fazer agora. Sinceramente, eu não sabia. Naquela noite, recebi outro e-mail do meu pai. Este era diferente. Irritado, ameaçador. Dizia que se eu contasse mentiras sobre eles na internet, eles me processariam por difamação. Disse que tinham provas de que eu havia roubado o dinheiro deles. Disse que iriam à mídia contar o lado deles se eu não tirasse o podcast do ar e não fizesse um pedido de desculpas público. Disse que esperavam compensação financeira pelos danos à imagem deles. Encaminhei o e-mail para a Marcela, depois para o meu advogado Marcos. Ele me ligou imediatamente. São ameaças vazias, ele me garantiu. A verdade é uma defesa absoluta contra a difamação. Guarde tudo, mas não responda. Eu cuidarei disso se eles realmente entrarem com algum processo, o que duvido muito. Quem realmente vai processar não fica anunciando. No dia seguinte, recebi uma ligação do Miguel. Deixei cair na caixa postal. Ele parecia em pânico. Mariana, a Júlia, me disse que foi te visitar. Nossos pais estão furiosos. Estão dizendo coisas horríveis sobre ela agora também. Estou com medo de que tentem alguma loucura. Por favor, me retorne no celular da Júlia, não no meu. Eu já não sabia no que acreditar. Liguei para o Marcos novamente. Ele sugeriu me encontrar com o Miguel e a Júlia em um lugar público com ele presente como meu advogado só para ouvi-los. Concordei a contragosto. Marcamos uma reunião em um restaurante perto do escritório do Marcos para o dia seguinte. Eles chegaram na hora. Ambos pareciam acabados, estressados, exaustos. Júlia tinha um hematoma no braço que tentava esconder. Miguel não conseguia nem me olhar nos olhos.
Eu sou o Marcos, advogado da Mariana. Ele disse quando nos sentamos, o que fez o Miguel estremecer. Mas sentamos, pedimos café e eles começaram a falar. A história que contaram era bem pior do que eu imaginava. Meus pais viviam às custas do Miguel há anos, invadindo a casa dele, pegando dinheiro emprestado para emergências, cuidando das crianças, enquanto criticavam a criação que eles davam. Quando a Júlia os confrontou sobre mim, meu pai apertou o braço dela com força suficiente para deixar marcas. Miguel botou os dois para fora de casa. Eles agora estavam num motel barato, ligando o tempo todo, aparecendo no trabalho dele. Ouvi sem interromper, vi meu irmão desabar ao descrever como nossos pais o controlaram a vida inteira. Como o convenceram de que eu os havia abandonado. Como ele morria de medo de questionar a versão deles das coisas, como ficou preso na teia de manipulação e mentiras durante 12 anos, como estava apavorado de que eles machucassem a Júlia ou as meninas. Marcos fez perguntas cuidadosas sobre as finanças deles, sobre as escrituras e as contas conjuntas, sobre se meus pais tinham chaves da casa deles. Miguel respondeu tudo. Disse que eles eram fiadores do financiamento dele. Disse que o pai ainda era titular da conta dele desde a época da faculdade. Disse que eles tinham chaves reservas. Disse que sabiam todas as senhas dele. Marcos fez anotações de vez em quando, olhando para mim. No fim da reunião, eu me sentia esgotada, mas as coisas estavam mais claras. Isso não era mais só sobre mim. Miguel e Júlia também eram vítimas do jeito deles, diferente de mim, mas ainda prisioneiros. Marcos sugeriu que eles procurassem um advogado próprio. Deu o cartão de um colega, disse a eles para trocarem as fechaduras, senhas e contas bancárias imediatamente. Eles concordaram, parecendo sobrecarregados, mas agradecidos. Quando estávamos indo embora, Miguel me abraçou. Desta vez retribuí. Não era perdão. Ainda não. Mas era alguma coisa. O reconhecimento de que nós dois fomos destruídos pelas mesmas pessoas. Que talvez pudéssemos ajudar um ao outro a sarar. Naquela noite, recebi uma enxurrada de mensagens cada vez mais malucas dos números dos meus pais. Acusações, ameaças, chantagens. Bloqueei todos. Então liguei para Júlia. Perguntei se estavam seguros. Ela disse que sim. Tinham trocado as fechaduras. Dormiram na casa de amigos na noite anterior. Estamos correndo atrás de uma medida protetiva. Senti um alívio, mas a preocupação continuava. Na manhã seguinte, acordei com meu celular tocando. Era a Júlia desesperada. Eles arrombaram a nossa casa. Ela chorava. Levaram os álbuns de bebê da Sofia, documentos importantes, o notebook do Miguel. Deixaram um bilhete: assuntos de família se resolvem em família. Mandei ela ligar para a polícia na mesma hora. Falei que encontraria com eles lá. Liguei para o Marcos no caminho. Quando cheguei, havia uma viatura na porta da casa deles. Um policial estava pegando os depoimentos na sala. A casa estava revirada, gavetas abertas, papéis pelo chão. Miguel estava sentado no sofá com as mãos na cabeça. Júlia mostrava o que faltava para o policial. Me apresentei como da família e que estava lá para ajudar. O policial parecia meio cético de que os próprios avós teriam feito aquilo. Tem certeza de que não usaram uma chave? Ele perguntou. Talvez seja só um mal-entendido. Júlia mostrou o hematoma no braço, contou das ameaças, cada vez piores, de como eles estavam perseguindo os dois. Ele anotou tudo, mas não pareceu botar muita fé. Disse que sem provas claras, seria difícil incriminar alguém. Quando a polícia foi embora, ajudamos a arrumar a bagunça. Percebemos que faltavam mais coisas, mais álbuns, documentos de banco. A chave reserva do carro. Miguel estava com um olhar derrotado. A culpa é toda minha, ele disse. Eu devia ter protegido minha família melhor. Devia ter enfrentado os dois lá atrás. Devia ter te procurado de verdade. Eu não discordei, mas não quis jogar mais pedra. Aquilo já tinha passado. Marcos chegou quando estávamos acabando de limpar. Olhou em volta com uma cara séria. Disse que a situação tinha mudado. Que precisávamos registrar absolutamente tudo.
que invasão de domicílio era crime grave, que todos nós tínhamos que ir para outro lugar por uns dias e que ele daria entrada nas medidas protetivas de urgência na manhã seguinte. A gente só concordou exaustos demais para debater. Júlia arrumou as malas deles enquanto eu e o Miguel trancávamos a casa o melhor que dava. Testamos as janelas, falamos em botar câmeras. Era muito surreal ter que tomar essas precauções contra os nossos pais, mas era o único jeito. Eles passaram de todos os limites. Na saída, Miguel recebeu uma mensagem do nosso pai. 3 palavrinhas só. Estamos de olho. Ele me mostrou tremendo. Tirei um print e mandei para o Marcos. Foi aí que decidi que eles iriam ficar comigo. Meu prédio tinha portaria 24 horas, câmeras, um porteiro que já sabia da confusão toda. Eles aceitaram na hora. Aquela noite, nós 4 comemos pizza na minha sala. Sofia brincava com os brinquedos que a Júlia trouxe. Conversamos baixinho sobre o que fazer agora, polícia, advogados, trocar de número de telefone, de repente mudar de casa, como se proteger a longo prazo. Não era bem a reunião de família que eu sonhava. Estar ali com o irmão que deixou me abandonarem, a mulher dele que comprou as mentiras e a sobrinha inocente no meio do fogo cruzado. Mas de um jeito estranho, parecia certo, como se a gente estivesse encarando a verdade juntos. Como se do meio das cinzas do que nossos pais destruíram a gente, pudesse construir alguma coisa. No dia seguinte, Marcos ligou, avisando que entrou com o pedido da medida protetiva para todo mundo. Que a gente teria que ir no fórum na semana seguinte para o juiz assinar a ordem definitiva. Que ele tinha acionado um detetive de polícia amigo dele que estava levando o caso de arrombamento a sério. E que a gente tinha que ficar todo mundo junto até a poeira baixar. Eu concordei. Avisei minha secretária que faria home office por tempo indeterminado por causa de uma emergência de família. Ela ajeitou minha agenda. Montei um escritório no quarto de hóspedes para o Miguel trabalhar também. A Júlia e a Sofia transformaram a minha sala num acampamento de travesseiros, passando desenho o dia todo. Era esquisito ter tanta gente no meu canto. Fazia anos que eu morava sozinha, amava meu silêncio, minha pia sem louça. Mas aquele barulho também trazia um conforto. A risada da Sofia, a Júlia cantarolando enquanto dobrava roupa, o barulho do Miguel digitando no outro quarto. Tinha gosto de família. Não a que me largou, mas a que a gente talvez pudesse ser. De tarde, o porteiro interfonou, dizendo que chegou uma entrega de flores para mim. Mandei ele ler o cartão, lá de baixo mesmo, e ele leu. Sabemos onde vocês se meteram. A brincadeira não acabou. Mandei recusar a entrega e chamar a polícia se o motoboy enchesse o saco. Liguei para o Marcos. Ele disse que ia anexar isso no processo, que era ótimo para fortalecer o pedido da medida. Resolvi não contar para o Miguel e para a Júlia, os dois já estavam surtando. Fiz um pedido enorme de mercado pelo aplicativo Cozinhei, para todo mundo, brinquei com a Sofia. Tentei forçar uma normalidade na loucura toda. Mas de noite, quando todo mundo capotou, sentei no escuro da cozinha e deixei o choro vir. De medo, de raiva, de tristeza, de um pingo de esperança. Chorei baixinho com o rosto num pano de prato para ninguém escutar. De manhã, a Júlia me pegou passando café e perguntou se eu estava bem. Eu menti que sim, mas ela sacou. Sentou na banqueta. Tudo bem não estar legal, Mariana, ela falou macio. Eu também não tô. O Miguel chora no banho, achando que ninguém escuta. A Sofia quer ir embora toda hora. Isso é um pesadelo, mas que bom que a gente tá junto. Fiquei olhando para ela, uma mulher que eu mal conhecia e que do nada era minha parceira ali. Perguntei por que ela tinha batido na minha porta aquele dia, por que acreditou em mim e não na família do marido. Ela deu um sorriso triste. Sempre achei seus pais estranhos, as histórias não batiam o jeito que eles mandavam no Miguel. Seu podcast só juntou as peças. Eu não podia deixar as minhas meninas crescerem achando que jogar uma filha fora é normal. A gente se abraçou pela primeira vez. Foi meio duro, mas foi de verdade o começo de alguma coisa. Uma parceria para quebrar aquele ciclo podre de maldade. Os dias entraram num ritmo.
Trabalhar, cozinhar, brincar, falar com o Marcos, pular de susto com qualquer barulho, olhar torto para o celular, uma bolha de tensão com cheiro de bolo caseiro. A gente estava seguro, mas a paz passava longe. Na sexta, o Marcos ligou com novidade. O detetive puxou a câmera de um posto de gasolina na Rua do Miguel e cravou o carro dos meus pais lá na hora do arrombamento. A audiência da medida protetiva ia ser segunda-feira. Ele estava confiante de que o juiz ia canetar a nosso favor. Rolou um alívio geral, mas a gente ainda estava com os nervos à flor da pele, esperando a próxima bomba. A bomba veio na mesma noite. Uma tijolada no vidro do carro do Miguel, na garagem do meu prédio. Dessa vez, sem bilhete. Não precisava. A imagem da portaria mostrou um cara de boné desviando o rosto das câmeras. Não dava para jurar de pé junto que era o meu pai, mas não tinha outra pessoa. Mais um BO pro processo. A gente tentou disfarçar para Sofia não perceber o pânico. Domingo de noite, fizemos uma reuniãozinha para ensaiar o tribunal. Roupa, o que falar, o que levar de prova, como explicar o hospício que era a nossa família, sem parecer que nós é que éramos os doidos. Fazer o juiz entender o risco real. Era bizarro falar dos próprios pais como se fossem bandidos desconhecidos. Nisso, meu celular pisca. E-mail da minha mãe. Assunto: última chance. Quase apaguei sem abrir. Era curtinho. Se vocês pisarem no fórum amanhã, vão se arrepender pelo resto dos seus dias. Mostrei para o Marcos que tinha ido jantar lá. Print no processo. Mandou não responder e garantiu que a ameaça só ajudava a gente. Ninguém pregou os olhos à noite. Fiquei checando a tranca da porta o Miguel perambulando. A gente imaginava o pior que ia virar manchete policial. Da adolescente abandonada até a executiva rica, se escondendo dos criadores na própria casa. Na segunda, a gente acordou estranhamente calmo. Roupa social, cara de gente de bem. A Júlia chamou uma babá de confiança para Sofia. Fomos em carros separados para o fórum. O Marcos estava na escadaria de terno e pasta, passando confiança, dizendo que estava no papo, que as provas eram de ferro. Na entrada, eu vi os dois. Meus pais encolhidos num canto mais velhos, derrotados. Minha mãe fez menção de vir até mim. Meu pai segurou ela pelo braço. Eles só olharam. A gente passar com uma cara de ódio e pavor. A gente engoliu. A seco passou no detector de metais. Fomos para a sala de audiência e sentamos enfileirados no banco. Deu para sentir quando eles entraram na sala. O ar pesou. Não olhei para trás. Em nenhum momento foquei em respirar fundo. O juiz chamou. O Marcos botou as cartas na mesa com elegância. O arrombamento, o tijolo, o print, as mensagens, as flores do capeta, a história de abandono lá de trás. O juiz lia tudo com uma cara impagável, fuzilando meus pais com o olhar. Quando o juiz deu a palavra, meus pais foram para o púlpito. Sem advogado. Meu pai com um papo furado de que a gente aumentava tudo, que só queriam ver as netas, que nunca cometeram crime. Muito amor, muito choro cínico da minha mãe com lenço de papel. O juiz mandou a real e o vídeo da garagem e as mensagens do celular. Meu pai jurou que o WhatsApp foi hackeado, que o carro não era dele. Se fez de vítima máxima. Minha mãe chorando rios. Aí o juiz foi na ferida. E o abandono de menor aos 17 anos. Meu pai gaguejou. Horrores meteu a desculpa de jovem rebelde que faltava grana em casa. O juiz deu uma cortada fenomenal. Perguntou direto e reto. O senhor pegou suas trouxas e mudou de estado, deixando a menina menor de idade para trás. Meu pai encolheu os ombros. A canetada foi na hora. 3 anos de medida protetiva. Distância de casa do trabalho. Proibição de mandar recado por parente. Se encostar a mão no celular para mandar oi, vai preso em flagrante. A cara de choque dos dois era impagável. Parecia que pela primeira vez na vida a conta tinha chegado. Saí da sala parecendo que pisei na lua a cada passo uns 10 quilos a menos nas costas.
Minha mãe sussurrou meu nome na saída. Fingi surdez e continuei andando. Na rua, o Marcos deu os parabéns. A gente abraçou ele. Respirou fundo o ar de São Paulo, cheio de fumaça. O Miguel me deu um abraço de urso na escadaria, o primeiro de verdade desde que nascemos. Pediu perdão, chorando por ter sido cego, por ter demorado. Falei para ele esquecer e que a gente ia construir uma vida nova. Fomos andando para o estacionamento quando meu celular tremeu. Era uma mensagem não salva. Uma foto da Sofia brincando no quintal da babá, com 4 palavras embaixo: a guerra só começou. Mostrei para o Miguel e a cor sumiu da cara dele. Ele berrou no telefone com a Júlia, mandou ela ir correndo pegar a menina. Liguei para o Marcos, no viva voz, tremendo feito vara verde. Ele mandou ir reto para o apartamento que ele acionaria a polícia. O trajeto foi um pavor. Eu olhava em todos os retrovisores ao mesmo tempo. Cheguei na minha garagem e fiquei uns 5 minutos no escuro do carro tentando recuperar o oxigênio antes de subir. Quando entrei, a Júlia estava com a Sofia no colo, roendo unha. A coitadinha choramingando. O Miguel quase abrindo um buraco no chão de tanto andar. Mostrei a mensagem. A Júlia desabou. Disse que nunca ia se perdoar se triscassem o dedo na Sofia. O Miguel abraçou as duas, bufando de ódio. O Marcos chegou com 2P. M's bateram foto do celular, anotaram tudo, despacharam viatura para o bairro da babá, falaram que iam rastrear o número. Tudo muito bonito na teoria, mas dava para ver que a polícia achava que era briga de família boba. Não tinham ideia de que meus pais eram psicopatas de carteirinha. Depois que a polícia foi, a gente sentou para discutir. A Júlia sugeriu fugir para o interior. O Miguel falou em alugar um flat falso. Fui enchendo o peito de uma raiva absurda. Aquilo era palhaçada. Ganhamos na justiça, fizemos tudo pelo livro e íamos ter que viver correndo de 2 malucos. Levantei da poltrona de soco. Deu de correr, avisei. Eles já roubaram minha infância toda. Não vão levar a minha conta bancária, nem o meu apartamento, nem a minha vida. Acabou essa palhaçada. O Miguel me olhou assustado. O que eu ia fazer? Eu nem sabia ainda. Só sabia que aquilo acabava ali. A gente combinou de fazer turno de vigília na janela. Peguei a primeira ronda sentada no chão da sala de luz apagada, só fitando a rua lá embaixo. Umas 2 da manhã entra um Monza na rua devagarinho. O Monza do meu pai. Rodou o quarteirão 3 vezes e parou embaixo de um poste lá na esquina. Dei um zoom no celular, tirei umas fotos bem nítidas e fui acordar o Miguel. A gente ficou meia hora lá em cima, observando nosso pai, observando a gente. Ele não tentou entrar. Não quebrou o limite de distância do papel. Ficou só fazendo terror psicológico. De manhã cedo, mandei tudo pro Marcos. Ele disse que o cara foi malandro, que ficar lá parado no carro longe da portaria não dava prisão, que era só pra assustar mesmo, pra ir guardando na pasta. Desliguei puta da vida. A lei é bonita no papel, mas contra maluco não adianta nada. Miguel e Júlia decidiram levar a Sofia para um hotel executivo com segurança armada por uns dias, arrumaram a malinha dela. Abracei os 3 e prometi que ia ficar bem. Fiquei no meu apartamento sozinha. Uma paz sepulcral tomou conta de mim. Aquele limbo tinha que acabar. Liguei para Marcela. Joguei tudo no peito dela. Ela ouviu tudo no silêncio dela. Depois perguntou, Mariana, no fundo da sua alma, o que você quer tirar a limpo com os seus pais? Nunca tinha parado para pensar. Peguei um bloco de notas. 1, andar na rua sem ter que olhar para trás. 2, curtir meu irmão e a sobrinha em paz. 3, tirar a culpa das minhas costas. 4, virar essa página. Não escrevi em lugar nenhum a palavra perdão, muito menos a palavra desculpa ou amor. Eu só queria enterrar a história. Na parte da tarde, catei meu notebook e digitei um e-mail. Eu sei que o carro estava aí ontem de madrugada. Eu sei do jogo sujo, amanhã meio-dia, na cafeteria da Rua Augusta. Só a gente, sem polícia, sem advogado, sem choro. Se vocês não quiserem transformar a vida de vocês num inferno na terra, apareçam. Cliquei em enviar e fechei a aba. Não contei para ninguém.
Nem para o Miguel, nem para o advogado, nem para a terapeuta. O BO era meu. 15 minutos depois, apita o celular. 1. Estaremos lá, seco do meu pai, sem showzinho. A minha noite foi como antes de um jogo de campeonato. Zero medo. Na manhã seguinte, coloquei uma roupa preta, me maquiei e pedi um Uber Premium. Cheguei às 11 horas e 45 minutos. Escolhi uma mesa no fundo perfeitamente posicionada para não me verem da rua. Pedi um expresso duplo. Eles entraram cravados no meio-dia. Pareciam ter envelhecido uns 20 anos, desde o fórum do dia anterior. Minha mãe avistou, puxou a manga da jaqueta dele. Vieram andando igual zumbis e puxaram a cadeira sem dar boa tarde. Foram minutos infinitos de silêncio, três estranhos de sangue dividindo o ar. Tomei a palavra sem gaguejar. A conversa aqui não é para fazer as pazes. Nem vou passar cheque em branco. Vocês perderam. O jogo acabou. Perderam tudo. Eu, o filho de vocês, a neta tudo. Se o Monza aparecer de novo na minha rua, se o número de vocês piscar no telefone da babá, eu vou destruir até a raiz da vida de vocês. Meu pai bufou, abriu a boca. Cortei ele na hora. Abri o aplicativo do celular e mostrei a tela com a foto da Sofia e os prints. Isso aqui já está num pendrive para a igreja de vocês. Para o RH da empresa onde vocês tentarem arrumar bico. Para os parentes fofoqueiros do interior. Para o condomínio de vocês. Se a minha campainha tocar, eu aperto o Enter. A minha mãe desabou em prantos, o choro clássico e teatral. A gente só queria a família unida de novo. A gente vai morrer sozinho naquele asilo do interior. Fiquei de cara amarrada. Falei. Tivesse pensado nisso antes de deixar a filha na rua aos 17 anos com um bilhete de geladeira. Tivesse pensado antes de tentar atropelar o filho e ameaçar uma bebê. A cota de pena esgotou. Meu pai virou bicho, apontou o dedo grosso na minha cara. Me chamou de soberba ingrata, monstro sem alma, que eles que me botaram no mundo. Soltei uma gargalhada genuína bem na fuça dele. O pessoal das mesas do lado até olhou. Falei que dar comida até os 17 anos é o pacote básico para não ir preso e que eles falharam miseravelmente. O dedo dele foi murchando. Minha mãe soluçando as lágrimas mais falsas do planeta. Puxei minha bolsa da cadeira. Avisei que era o último recado e que se quebrassem a medida, não iam só presos. A vida social e financeira deles seria incinerada pelas minhas mãos, porque graças ao abandono deles, eu tinha dinheiro suficiente para infernizá-los com advogados até o fim da vida. Levantei da mesa. A minha mãe se atirou na cadeira. Você odeia a gente mesmo. Olhei para eles de cima a baixo. Eu não sinto ódio. Eu não sinto absolutamente nada. Para mim, vocês estão mortos. Atravessei a porta da cafeteria da Augusta flutuando. Liguei para o Miguel da calçada e passei o relatório. Ele me deu uma bronca gigante por ter ido sozinha, mas a voz dele tremia de orgulho por alguém ter peitado o bicho-papão. Passei no AP, fiz as malas e fui bater no quarto de hotel com eles. A Sofia pulou no meu pescoço, agarrou na minha blusa e soltou um "titia" com voz de anjo. O olho encheu de água na hora. O Miguel me abraçou bem apertado. Os próximos dias a gente parecia que pisava em ovos, olhando janela de hotel, checando o telefone. Nada. Zero ligação. Zero. Carro, rondando zero bilhetinho na porta. 2 semanas depois, os dois voltaram para a casa deles, botaram placa de vende-se e começaram a garimpar casa num bairro fechado perto do meu AP. Eu voltei para as minhas planilhas, para as minhas reuniões. O mundo girou. 1 mês depois, o detetive confirmou para o Marcos que os donos do Monza tinham sumido do mapa, voltaram para a terrinha deles do interior. O processo seguia, mas a paz começou a brotar no dia a dia. O Miguel conseguiu uma transferência para São Paulo. A Júlia matriculou a Sofia numa escola bilíngue aqui perto, a casa nova deles a 20 minutos de mim. Domingo virou dia sagrado de almoço junto fofoca, construindo memórias numa família de verdade, não daquelas de sangue estragado. Eu esperava que a raiva batesse de vez em quando, mas não. Era um alívio puro.
6 meses para frente, o Marcos me passa por baixo da porta um envelope. O remetente eu conhecia. Quase foi direto para a lixeira. Abri. 2 parágrafos frouxos da minha mãe. Dessa vez, sem pedir desculpas falsas, sem cobrar pix. Admitiu de leve que pisaram na bola, que estavam na terapia, que aceitaram a medida protetiva e não iam encher o saco que um dia talvez pudessem sentar e pedir um perdão direito, mas que sabiam que eu não ia querer. Mandei foto da carta para o Miguel. Ele recebeu a cópia. Fomos comer uma pizza à noite. Discutimos horas se a carta era golpe, se o terapeuta estava fazendo milagre, se o Monza ainda andava. A verdade é que a gente não ligava mais. Eu dobrei o papel e guardei na gaveta do escritório mais como troféu da minha paz do que qualquer outra coisa. Eles entenderam que os donos da porta que fecha na cara deles somos nós. Semana passada eu fui ajudar a colar balão na festa de 4 anos da Sofia, lá no meu apartamento. Fechei uma mesa inteira de bolo. Presente saindo pelo ladrão. Sofia rodopiando fantasiada de Elsa do Frozen, gritando pelos cantos. Amigos do Miguel e meus, bebericando cerveja artesanal na varanda. Fiquei da porta da cozinha, olhando a cena, vendo aquele lugar que ficava no breu o dia todo. Agora forrado de gritaria salgadinho caindo no chão e amor de verdade. Pensei no papelzinho nojento que eles me deixaram na cozinha velha aos 17 anos. Você se vira. E eu me virei. Mas me virei para construir o castelo perfeito de gente que eu escolho amar e que decide me amar de volta. A terapia não tem data para acabar o medo de abandono de vez em quando pula no travesseiro. O interfone ainda me dá um sobressalto. Mas as peças quebradas viraram um chão de granito, duro, bonito, brilhante. Alguém volta e meia vem me cutucar. Mas tu não vai perdoar nunca deixar verem a neta. Não tenho bola de cristal e o relógio não me aperta. Posso esquecer, posso morrer engasgada com essa bronca. A única coisa que importa é que o Monza velho não manda mais no meu trajeto, porque o volante da vida está finalmente e exclusivamente nas minhas mãos, na estrada e com a família que eu montei.